Olá pessoal, eu sou Lívia Biscotto, professora de português e vou mostrar quando devemos utilizar o pronome eu e quando devemos usar mim. Vou trazer algumas características dos usos e depois resumir tudo em apenas uma regra para você sempre saber quando usar. Desde já eu já vou pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos das dicas de português. Bem, o pronome eu tem uma função ativa, função de sujeito. É um pronome pessoal do caso reto. Um exemplo de uso é eu viajarei amanhã. Então, eu estou fazendo alguma coisa, devo usar esse pronome eu de sujeito. No início da frase, sempre vou usar eu. E o pronome mim tem uma função passiva, uma função de complemento. É um pronome pessoal do caso oblíquo. Um exemplo é ele trouxe flores para mim. Então, eu agora não estou fazendo nada. O mim não faz nada, certo? O mim está recebendo alguma coisa. Então, e um detalhe sobre o mim só vem depois de preposição, tá? O pronome mim aparece depois de preposição. Um exemplo é fique longe de mim. Então, tem a preposição de, portanto, eu vou utilizar o mim. E o detalhe sobre o pronome eu é que ele sempre vai vir antes de verbo, né? Já que ele é sujeito, ele tem que vir antes de verbo. Um exemplo é, vou embora porque eu quero, né? Então, eu vou usar o eu porque tem um verbo depois, porque tem o verbo quero depois. Mas aí tem a questão, e se eu tiver os dois? E se eu tiver uma preposição antes e um verbo depois? Nesse caso, vai prevalecer o eu. Vamos pensar em duas frases para ilustrar. Se eu falar, você pode emprestar esse livro para mim? Aí, para mim. Esse mim é só o complemento, tá no final da frase. Eu vou utilizar o para mim mesmo normalmente, porque eu tenho a preposição e tem um papel passivo. Porém, se eu falar, você pode emprestar esse livro para eu ler? Então, isso já fez toda a diferença. Eu acrescentei o verbo ler, então eu tenho que modificar, porque eu agora tenho um papel de sujeito. Eu que vou ler. Então, se é um sujeito, tenho que usar o eu, né? Eu que ajo, eu que vou ter uma atitude. O mim não faz nada. Mim não pode ler, mim não pode escrever, não pode falar, não pode andar, não pode fazer nada, certo? Então, sempre que tiver um verbo depois, em geral, quando tiver um verbo depois, eu devo utilizar o eu, ok? Porém, existe uma exceção, porque a expressão para mim também significa na minha opinião. Então, nesse caso, pode até ser que depois do mim apareça um verbo, mas não vai ser uma situação diferente e com um sentido diferente. Vamos ver. Eu posso ter a frase ler é muito importante para mim. Então, esse para mim é na minha opinião, simplesmente. E eu posso inverter, vai ficar para mim ler é muito importante. Então, depois do mim, eu tenho sim o verbo ler, mas esse para mim é apenas na minha opinião. Esse mim não é o sujeito de ler, porque mim não pode ser o sujeito de nada, Mim não tem atitude, mim não tem ação, como eu disse, Então, esse para mim vai ser separado também por vírgula. Então, essa é a nossa regra, Nossa regra para resumir tudo. Antes de verbos, use eu, exceto se for um sentido de opinião. Vamos ver mais duas frases. Eu posso dizer, minha mãe pediu para eu ficar em casa, Eu como sujeito do verbo ficar, para eu ficar em casa. Ou outra frase, para mim, ficar em casa é muito bom. Então, eu já tenho que para mim é na minha opinião. E esse ficar, que é o verbo que vem depois, não tem importância, ok? Então, eu posso dizer para mim, vírgula, ficar em casa é muito bom. Agora vamos para alguns rápidos exercícios só para treinar o que a gente acabou de aprender. Número 1. Meu irmão entregou o pacote para mim. É um complemento sem verbo na frente, então mim.
2. Meu irmão entregou o pacote para eu ou mim abrir. Bom, se eu coloquei um verbo depois, eu tenho que colocar para eu abrir, né? Entregou para eu abrir. 3. Abrir o pacote foi fácil para mim, né? Para mim, no sentido de opinião. E 4. Para eu ou mim, abrir o pacote foi muito fácil. Então, eu tenho, apesar de ter o verbo abrir, esse para, né, vai introduzir uma opinião. Eu tenho que colocar para mim. Para mim, né, na minha opinião, né, que foi muito fácil. Então, não importa o verbo, o importante é que é a opinião, então eu uso mim. 5. Não há nada entre eu ou mim e ele. Aí prestem muita atenção. Não há nada entre mim e ele, tá? Então, se você colocar não há nada entre eu e ele, tá errado, viu? Porque entre, né, uma preposição, depois da preposição a gente usa o mim quando não existe verbo depois. Então, entre mim e ele, não existe verbo depois, então não poderia utilizar o eu, certo? Então, deveria ser entre mim e ele, ou então entre ele e mim, certo? Depois, o 6. Eles disseram a verdade para eu ou mim tomar uma atitude. Então, nesse caso, eu devo usar eu, para eu tomar, porque eu tenho um verbo na frente, né? Então, esse eu vai ser sujeito. 7. Para eu ou mim mudar foi difícil. Então, como é uma questão de opinião, eu vou ter que dizer para mim, né? Na minha opinião, que mudar foi difícil. E a situação, né? Na 8, a situação serviu para eu ou mim mudar. Então, como eu tenho o verbo na frente, eu vou ter para eu mudar, né? É um sujeito, certo? Espero ter ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixe nos comentários ideias para novos vídeos. Gente, isso tudo me ajuda demais, ajuda a fortalecer o canal, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e divulgar para mais pessoas, para que todos tenham acesso a esse conhecimento. Muito obrigada e até o próximo vídeo!